Vamos lá então, 1 Coríntios capítulo 4. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Observe o seguinte, ele começa a carta dizendo assim, gente, como que a gente deve nos considerar? Servos de Cristo e encarregados do mistério de Deus. As coisas de Deus é um mistério e nós somos encarregados, né? Encarregados dela, né? De poder pregar ela. Daí ele diz assim, o versículo 2, né? O que se requer desses encarregados, já que nós somos encarregados, o que né, se espera dele? É que sejam fiéis a quem? A Deus, a sua palavra. Ponto, né? Ou seja, nem tirem nem ponham. Sejam fiéis à palavra de Deus. É isso que nós esperamos daqueles que são encarregados de servir a Deus, tá? Vamos lá, verso 3. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora de vida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim, a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se eu recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Só um pouquinho. Então, assim, ó, o que eu quero chamar a atenção então você veja que Paulo está falando acerca justamente assim de contendas, fica meio oculto, ele não sabe exatamente de que contendas são essas, mas ele está dizendo assim, ó, assim que assim, ninguém se orgulhe, né? Ele fala assim, ó, não ultrapassem o que está escrito, verso 6. Por quê? Nessa eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, então na verdade o pessoal estava se pautando no quê? No que o fulano X achava das escrituras, o fulano Y achava das escrituras. Eu prefiro seguir o Joãozinho porque ele diz que a interpretação dele diz que eu posso ter quantas mulheres quiserem, tá? Então assim, começaram a seguir, né, pessoas nos seus achômetros. Então o que ele está falando assim? Olha, não ultrapasse o que está escrito. Está escrito isso? Não, então não comece a inventar coisa, não comece a inventar moda, não comece a inventar interpretação pessoal e levar as pessoas a errar com isso. Então é isso que ele está querendo dizer quando ele diz não ultrapasse, né, o que está escrito. Daí ele fala assim, ó, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, ou seja, somos todos iguais, gente. É Deus que é tudo em todos, né? Então, se temos algum privilégio, né, uma unção específica, então façamos com muita graça, com muita humildade no coração, sabendo que é dele toda a honra, toda a glória, tá? Vamos lá. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Aqui Paulo está dizendo assim, gente, o único privilégio que nós temos, né, é verdadeiramente servir o Senhor. Por quê? Porque não há nada que vocês, né? Tudo que vocês fazem é reconhecido, tudo que vocês fazem. Nós não. Nós, por causa da marca de Cristo, ao contrário, né? Tudo que a gente faz de bem é mal entendido. Tudo que a gente prega, vão lá e tiram o que a gente pregou. Por quê? A gente não é bem recebido. Então ele está falando assim, mas nós passamos por isso, por amor a Cristo, por amor ao chamado, né? Ele fala assim, não temos residência certa, porque você nunca sabe, né? O que Deus pode, aonde Deus pode te levar. Tá? Vocês têm, né? Ele fala, trabalhamos arduamente com as próprias mãos, porque além do encargo
além do encargo, né, do evangelho, eles tinham que também se sustentar, porque em alguns lugares eles não eram sustentáveis. Por isso que ele fala assim, passamos fome. Então assim, ele está mostrando o seguinte, Ele fala ter necessidade de roupa, né? ele está falando assim, gente, não tem privilégio nenhum, né, você fazer a obra do Senhor, é apenas uma missão, né? Hoje se inverteu muito isso, né? Dá a impressão que se você faz a obra de Deus e você não tem, né, não se enriquece por isso, né, você não é bênção, não é bem assim. Não, né? Deus, ele trata bem, sim, Deus cuida, Deus, ele sempre abençoa a mim, a vocês, mas isso não é fundamento, não é fundamento, tá? O fundamento é que nós tenhamos sim uma chama ardendo dentro dos nossos corações, tá? Vamos lá. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quem é de vocês, que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Gente, por que Ele estava brabo, hein? Tava bravo. E por que, na verdade, Paulo era bravo, né, gente? Versos 14, né, fala, por que ele fala assim, não estou tentando envergonhá-los? Porque ele fala com uma certa ironia nos versículos acima, né? Quando ele fala, vocês são ricos, nós somos, tá? Então ele está dizendo, olha, eu não estou, né, querendo dizer, olha, eu sou melhor que vocês não são nada. Não é isso, não estou querendo menosprezar vocês. Ele fala assim, né? Mas sim, cuidar de vocês, como um pai cuida dos seus filhos. Porque embora tendo, ele fala, 10.000 tutores, ou seja, muita gente que deu opinião, né, para dar uma opinião na sua vida, ele fala assim, eu tenho olhado para vocês como um pai. Então, quando eu falo, quando eu brigo, ele está dizendo, né? Quando eu disciplino, quando eu fico bravo, ele falou, eu faço isso por quê? Porque eu tenho vocês como filhos. Ele falou assim, agora é o seguinte, ele falou assim, ó, daí o verso 16 ele fala assim, ó, eu suplico que sejam meus imitadores. Imitadores de quê, gente? Da maneira dele viver. Tá? Ou seja, é porque ele se julga que é uma pessoa que ele tem buscado fazer o melhor para Deus. Mas ele não é a referência é Jesus. Mas tanto que ele fala, assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, eu estou tentando imitar a Cristo, se você não consegue, né, ver a maneira de Cristo, né, então veja a minha, que eu estou tentando. Mas não era ele a pessoa, não era ele, né, o fator aqui importante, era Cristo. Tá? Então, e ele conclui dizendo, né, alguns de vocês se tornaram arrogantes. Por quê? Gente, pessoas cheias de conhecimento, pessoas que davam show de conhecimento, né? É como se hoje, por exemplo, pessoa que conhece Bíblia de capa a capa, mas e a maneira deles viverem, né? E a maneira deles viver reflete o conhecimento, tá? No amor, no trato, na compaixão, inclusive com aqueles que sabem menos, ou são arrogantes, ou usam isso para manipular pessoas e situações. Então, Paulo está falando assim, olha, eu conheço um evangelho, sim, de muito conhecimento, mas de poder de Deus. Então, espere por mim, porque eu vou chegar aí. E eu chegando aí, nós vamos ver se isso é só narrativa, se é só conversa fiada, Ou se tem poder. ou se tem poder de Deus. Porque o que eu prego tem poder de Deus, tá? Por isso, queridos, nós somos uma família sobrenatural, porque nós cremos no poder de Deus, né? No conhecimento das Escrituras, mas também na manifestação do poder de Deus. Verdade. Tá? Queridos, e é isso aí, né? Capítulo 4, 1 Coríntios, ele tá bravo sim, tá? Outra coisa, você sabe que tem 1 e 2 Coríntios, mas dizem, né, os históricos, que existem mais duas cartas, que uma estaria entre a carta de 1 Coríntios e outra em 2 Coríntios, tá? E uma outra carta que simplesmente sumiu. E era conhecido como o quê? Como a carta agressiva de Paulo, Imagine. onde mostrava realmente Paulo, o apóstolo Paulo, como um homem muito bravo. Pensa um homem nervoso, gente. Era esse cara aqui, mas sério, sério. Então o que a gente vê? Não estamos aqui fazendo uma apologia a ser bravo, a ser nervoso, mas ser sério. Ele era muito sério. Então, e ele sempre tratou muito sério. Não é à toa que tem 13 cartas dele na Bíblia. Tem 13 epístolas dele, porque é um homem com uma seriedade muito forte. Tá? Que a gente possa seguir sim os ensinos da palavra do Senhor,
crendo que ela é divinamente inspirada por Deus e que ela possa fazer morada no nosso coração e achar em nós também essa seriedade e essa fidelidade a Deus Amém. e a sua palavra. Beijo no coração, Deus abençoe. Fique com Né? Deus. Uma boa quinta-feira, nos vemos logo mais às 15 horas e também às 20 horas lá no culto presencial. Beijo no coração.